Bom dia, eu sou o pastor Cleone Filho e está começando o programa Reinar em Vida, realização da Igreja Evangélica Verbo da Vida em Rio Doce. Eu quero te convidar para conferir o Momento Rema. Eu conheci o Rema Rio Doce no GCC, porque eu participava. Eu estava um tempo no GCC, quando o pastor Cleone me pediu para Davidson, que é o meu antigo líder, dar essa mensagem para mim, dizendo que ele estava me abençoando com os 2 anos do Rema. Quando eu comecei o Rema, eu não sabia de nada. Eu nunca tinha ouvido falar no Rema, eu nem criei expectativas no começo. Depois, quando eu comecei a, como é que eu posso dizer, prestar mais atenção nas matérias desde o começo, aí foi quando eu comecei a criar mais expectativas. Sim, tem uma grande mudança na minha vida. Antes eu era bem estressado com as coisas, tratava todo mundo mal. Hoje em dia, sou uma pessoa melhor. Algumas pessoas que me conheciam antes como eu era, hoje em dia já me falaram muitas vezes que eu mudei. Aí já ganhei bastante elogios, que antes eu não ganhava nenhum. Estou com grandes expectativas. Vou sentir bastante saudade, porque o Rema deixa bastante saudades, não só pelas amizades, mas sim pelo ensinamento e os professores que você conhece. O Rema mudou a minha vida. A Bíblia diz que nós que somos naturais, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos. Assim também como diz, quanto mais nosso Pai Celestial dará boas coisas àqueles que lhe pedirem. Eu quero falar algo para você. Doença não vem da parte de Deus. A Bíblia diz que Deus ungiu a Jesus Cristo de Nazaré com Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo. Você pode estar conferindo isso na palavra de Deus, como também você pode vir conferir os feitos do Senhor no nosso Centro de Cura Rema em Rio Doce. Eu quero dizer algo para você. O nome de Jesus está acima de todo nome. O nome de Jesus está acima de qualquer doença e enfermidade. E Jesus sempre se referiu às pessoas que receberam sua cura através da vida dele. Ele disse: a tua fé te curou, a tua fé te salvou. O propósito de Deus é que as pessoas tenham alegria. Para isso ele enviou o Espírito Santo e ele ungiu homens e mulheres que hoje estão dando continuidade à sua grande obra que foi iniciada. E eu quero te dizer, o Centro de Cura está com a sua edição aberta nesses próximos dias. Então você pode estar se inscrevendo, você pode acessar a página do nosso programa e você vai conferir lá. Nós vamos estar com essa edição entre o dia 23 a 25 de agosto. Então, como eu faço, pastor Cleone, para participar do Centro de Cura? Basta você acessar a página da nossa igreja, Verbo Rio Doce, no Facebook. Você vai encontrar maiores informações lá e você vai entrar em contato conosco e você vai se inscrever. Não paga nada. Eu quero convidar a você, venha receber a sua cura de graça. Venha para o Centro de Cura Rema em Rio Doce. Será de 23 a 25 de agosto. E você não pode perder. Não carregue doença no seu corpo, porque a Bíblia diz que Jesus já levou sobre si. Se ele já levou, por que você quer estar levando? Não faça isso. Creia nessa palavra e pela fé você vai receber uma oração e você vai ter a restauração do seu corpo. Eu quero te dizer algo mais. Nós temos vários testemunhos de pessoas que já participaram das outras edições, porque nós fazemos isso uma vez no mês e as pessoas têm testemunho de transformação de vida, recebendo cura de câncer, recebendo cura de dor de cabeça, recebendo cura de diversas enfermidades. Eu quero convidar você. Nós tivemos uma pessoa que chegou carregada nos braços e saiu andando, porque o nome de Jesus tem todo o poder. Se inscreva para o Centro de Cura, não perca essa oportunidade, você não paga nada. Você sabia que a Bíblia diz que nós devemos ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura? E existem vários missionários, que estão aí espalhados no mundo pregando essa palavra poderosa, a palavra de salvação.
E agora eu quero convidar você para assistir conosco o Minuto Missionário. Olá pessoal, meu nome é Simon Potter, eu sou inglês, casado com Adriana, cearense, brasileira. A gente mora em Oxford, 80 quilômetros de Londres, na Inglaterra. E estamos mudando para morar um tempinho no Brasil, em Campina Grande. Motivar vocês, incentivar vocês sobre a tarefa de missões que o Senhor nos deu. Missões é uma vida boa, não é uma vida de miséria, de pobreza. O Senhor sempre está dando provisão, no mesmo tempo da visão que Ele está dando. Então, quando o Senhor está chamando você para fazer algo, sempre vem provisão, sempre vem ajuda de pessoas, finanças, sabedoria do Espírito Santo. Então, seja ousado para fazer algo que Deus está dizendo para você. Ide. Deus está contigo. Nunca desiste. Amém. Nós iremos para um breve intervalo e logo em seguida teremos a Hora da Palavra. Quer aprender a Bíblia e saber o que Deus tem para sua vida? Estude no Rema, uma escola interdenominacional com mais de 100 unidades no Brasil e professores capacitados. São 2 anos de curso e 24 matérias que vão mudar a sua vida. Em Olinda, o Rema fica em Rio Doce. Ou procure uma unidade mais próxima. Venha conhecer o Rema Rio Doce. Fone 3431-2539. Estude a Bíblia. Estude no Rema. Estude no Rema Rio Doce. Deus é muito bom, não é verdade? Glória a Deus. Muitas vezes nós pensamos que os inimigos são da nossa própria casa. Achamos que estão todos contra nós, alguma coisa desse tipo. Isso é bem comum acontecer nos lares, às vezes. Esposo se desentendendo com esposa, filhos se desentendendo com pai, com mãe. A família toda perturbada. Mas sabe que isso aí é como é que eu posso dizer? Uma seta maligna que vem para a destruição. Os inimigos que muitas vezes têm trazendo contenda para a nossa casa não são as pessoas que nos rodeiam. E nós temos autoridade com relação a isso. Se não está havendo afinidade, é porque eu e você não está se levantando em autoridade para repreender o adversário. Se não está havendo afinidade entre filhos, pai e mãe, entre casal, é porque você não está tomando a autoridade que foi te dada, em nome de Jesus, para que a paz seja o árbitro dentro da tua casa. Então Deus está levantando um povo que conhece essa verdade e que entende que os inimigos não são os da nossa casa. É os que estão de fora, tentando destruir aquilo que Deus já construiu. E muitas vezes, por falta desse entendimento, vem as contendas entre esposo e esposa, e isso começa a afetar os filhos. E o que acontece? O mundo vai ensinar tudo que tem direito lá fora. Enquanto aqueles que têm conhecimento estão andando em desentendimento, porque o Deus desse mundo tem cegado o entendimento. Sabe, lugar de paz é a minha casa, é a tua casa. Vamos dizer isso? Lugar de paz é a minha casa. E eu não abro mão disso. Diga assim, na minha casa não tem lugar para outro espírito
senão o Espírito de paz. O próprio Espírito Santo de Deus. E nós somos o guardião dessa paz. Quando a gente vê os filhos da gente se desentendendo, temos que nos levantar em autoridade e declarar que eles são irmãos, repreender aquela atitude e expulsar o que está por trás daquilo. Nós não temos que concordar com as setas que o diabo vem tentando levantar para destruir famílias. E às vezes não é tão falado, né, não é tão ensinado quanto a criar filhos. Mas eu não vejo livro melhor, eu não vejo estratégia melhor do que a estratégia de Deus para nossas vidas. Deus nos convoca, como cristão, a ensinar os nossos filhos, mas ensinar sendo exemplo para eles. Amém? Diga para a pessoa que está do seu lado, diga assim, o exemplo vai te arrastar para aquilo que Deus quer que você faça. Amém? Se você se torna um exemplo dentro da sua casa para a sua família, o que acontece? As pessoas, pelo teu exemplo, vão começar a seguir. E Deus começa botando a minha vida num lugar e atua também através das verdades. Quando nós começamos a estudar, a gente começa a entender que, que o nível que a gente pensava que estava tão alto, ele precisa se ajustar ao nível que Deus quer que nós estejamos. Para quê? Para uma vida melhor, uma vida crescente. É a vida que Deus tem para mim e para você. Amém? E quantos sabem aqui que toda a prosperidade que nós sonhamos, ela vem com a unidade? Não é verdade? Então, se a nossa casa existe unidade, com certeza a prosperidade repousa sobre ela. E quantos querem essa prosperidade repousando sobre a sua casa? Amém? Eu vejo que o único curso que nós podemos fazer para sermos pai e mãe é o curso bíblico. Esse funciona plenamente. Né? A minha vida toda eu procurei, eu disse, meu Deus, o que a gente aprende sobre ser pai e mãe são com os nossos pais quando não temos conhecimento da Bíblia. Então, muitas vezes os erros que nossos pais cometeram conosco, nós vamos cometer com os nossos filhos, porque foi aquilo que nos foi ensinado. Mas uma vez que os nossos olhos do entendimento são abertos e Deus começa a revelar essas verdades para nós, a gente vê que tem 100% de chance para acertar. Amém? Então, quantos acharam 1 Timóteo 4,12? Diz assim, ó, ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Vamos dizer, na palavra, no procedimento, no amor e na fé, na pureza. Amém? Uma certa feita eu lendo sobre isso, eu disse, meu Deus do céu, é muito para uma pessoa só se tornar padrão nisso tudo. E Deus disse, você tem o Espírito e você tem a palavra, a qual pode te aperfeiçoar até que você chegue. Não é? Então, quando eu passo a meditar padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, na fé e na pureza, todos os dias Deus vai dar oportunidades para que eu e você seja visto como exemplo, como padrão. Todos os dias nós vamos ter oportunidade para errar e para acertar. As escolhas são nossas. Mas se essas verdades estiverem bem fortes em nosso coração, nosso espírito estiver bem alimentado, nós vamos procurar sempre as coisas que são certas. E as coisas que são certas, existem olhos para ver o que é certo e o que é errado. E os olhos mais próximos dos filhos, né, são os pais, e dos pais são os filhos. Então é isso? Agora, se nós como pais procuramos prestar atenção no que diz a palavra e procurar ser padrão, os nossos filhos vão ter 100% de acerto. Uma vez que ele vê a palavra funcionando na nossa vida, o desejo deles vai ser como eu e você é. Uma vez que ele vê que tudo está funcionando, que está dando certo, que existe um Deus que verdadeiramente cuida. Não, eu vi isso na vida da minha mãe, eu vi isso na vida do meu pai. Ah, meu pai se comportava dessa forma, minha mãe agiria deste jeito. Minha mãe, eu tenho certeza que dobraria o joelho e oraria nesse momento. E sabe, muitas vezes eu vi fazer, então, significa que vai dar certo. Deus foi com ela e Deus vai ser comigo.
O meu pai era um homem de Deus, estava sempre declarando as verdades. E as verdades que ele declarava eram as verdades bíblicas. E eu vi, na minha infância, verdadeiramente se cumprindo isso cabalmente. Isso seria o quê? O pensamento de um filho que vê os pais fazendo isso. Amém? Então, Deus está puxando a minha vida e a sua para perto a cada dia, para sermos verdadeiramente, como está escrito aqui, padrão dos fiéis. Quantos fiéis tem aqui? Deus quer que você cada dia, e eu também, seja aperfeiçoado nisso. Na palavra, no procedimento, né? Na fé e na pureza. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim, não é difícil. Você tem um ajudador, que é o Espírito Santo. Se fosse impossível, Deus não deixaria aqui por escrito, para que aí você lesse e pudesse pensar sobre isso. É fácil porque nós temos o Espírito Santo que vai nos conduzir. No momento em que não sabemos como decidir, Espírito Santo, me ajude. E Ele vai dizer, a palavra diz isso. Ele vai levantar os versículos dentro de mim e de você. E nós vamos decidir pelo que é verdadeiro, pelo que é puro. E pelo que vai nos levar a uma vida vitoriosa. Não é verdade? Eu quero que você vá lá para Deuteronômio 6. Diga assim, ao me tornar padrão, toda a minha família vai vir junto. Em Cristo nós já somos o padrão. Nele, acabou-se. Não é isso? Jesus tem uma frase lá no livro de João que ele diz de uma forma muito clara. Ele diz assim, já vem o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. Quantos sabem que nós estamos nele? Quantos sabem que nós estamos nele? E se estamos nele, o príncipe desse mundo nada tem em nós. E nós temos que ficar com essa verdade. E não deixar que a condenação venha tirar ou ofuscar o brilho, a qual Deus como é que eu posso dizer? Depositou sobre nossa vida, o brilho do Espírito. Amém? E se tornando padrão dos fiéis, Deus vai verdadeiramente nos fazer exemplo para outras vidas. E eu quero ver que você veja a confirmação desse versículo aqui, a concordância, em Deuteronômio 6, que diz assim, ó. Estes, pois, são os mandamentos e os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, teu Deus. Que te ensinasse, para que o cumprisse na terra a que passas a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os teus estatutos e mandamentos que hoje eu te ordeno. Tu e teu, e o filho dos teus, até os netos vai nessa, viu? Todos os dias da tua vida, e os teus dias sejam prolongados. Deus é muito bom. Ele diz, olha, presta bem atenção, no procedimento, na prática, se você continuar nessa pisada de se tornar um padrão dos fiéis, o que vai acontecer? Isso vai atingir a tua primeira geração, a tua segunda geração, e por aí vai. E é interessante que ele deixa bem claro, olha, sabe por que vai atingir? Porque eles estão vendo aquilo que você é, eles têm visto aquilo que funciona na tua vida. Não é? Você pode ver que não era muito ensinamento que o povo no passado tinha, mas as poucas histórias que eram contadas para eles a respeito do Deus que livrou, do Deus que abriu o Mar Vermelho, do Deus que abriu o Jordão, foi o suficiente para chegar até a mim e a você. Não é? E hoje nós temos aqui 66 livros para continuar passando para as próximas gerações, se assim Jesus não voltar. Agora não vamos passar só de palavras, não, vamos passar com vida. Ensinando, vivendo e ensinando aos nossos, e os nossos vão ensinar a próxima descendência, e por aí vai até a vinda de Jesus Cristo. E sabe, eles vão ser tão prósperos e tão abençoados, e talvez até muito mais que eu e você. Não é verdade? Eu estava pensando sobre isso, eu disse, na idade dos meus filhos, eu não tive a oportunidade de ter o que eles têm.
Mas, infelizmente, eu não tive essa palavra que hoje eu tenho e pude passar para eles. E glória a Deus que os filhos seus que ainda estão pequenos estão ouvindo essas verdades e eles talvez tenham muito mais do que os meus. Porque isso está sendo fortalecido, forjado dentro deles, ao ponto deles entender que essa palavra não volta vazia e que eu e você, sendo exemplo, nossa geração vai ser geração de sucesso. Não vai ser uma geração dada à droga, não vai ser uma geração amarrada pelas cordas desse mundo, não vai ser uma geração perdida, não será uma geração pobre, mas uma geração próspera e abençoada. É isso que Deus tem para os nossos. Sabe, eu já estou imaginando quando chegar o tempo dos meus netos. Não é? Todos eles eu acredito que se eu tive a oportunidade de abrir portas para boas escolas para os meus filhos, eu creio que para eles serão muito mais. Não é? E ele vai poder ver, e nós vamos poder dizer, olha, quem fez tudo isso foi o Deus da nossa salvação. Você vai crescer nesses caminhos, você vai fazer a diferença. É muito bom pensar nessas coisas, não é verdade? Glória a Deus, vamos continuar lendo. Meu Deus. Então, versículo 3, né? Não, 2. 3. Queria ver se vocês estavam atentos. Ouve, pois, Israel, diga assim, está falando comigo. E atenta em cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que emana leite e mel. Como te disse o Senhor Deus, o Deus dos teus... O Deus dos teus, olha só, ele estava falando, olha, o Deus dos teus pais, né? Já, você pode olhar isso também no Novo Testamento, a vida de Lloyd, Eunice e depois Timóteo, não é? Aí Paulo chega e faz, Timóteo, não seja negligente com o dom de Deus que há em ti. Olha, presta bem atenção, que a tua fé seja sem fingimento, igual a da tua avó, Lloyd, da tua mãe Eunice. Presta bem atenção, primeira, segunda e terceira geração. Timóteo, é interessante que você fique com essas verdades. Para quê? Para que você não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas que você cumpra o chamado e tenha a bênção de Deus sobre a sua vida. Diga assim, assim será com a minha descendência. Ela será poderosa na terra. Eu não tenho filho para perdição. Eu tenho filho para louvor e glória do nome de Jesus. E às vezes a gente não está crescendo nesses caminhos e não atentamos para as verdades, não é? As quais essa palavra nos ensina. Eu lembro que quando eu fui, Daniel decidiu por casar, as pessoas, Daniel, meu filho, decidiu por casar. Eu lembro que as pessoas chegavam para mim e diziam assim, você vai casar, Daniel, com 23 anos? Eu digo, graças a Deus. E as pessoas diziam assim, Andréa, ele é muito novo. Eu digo, olha, isso aí é a perfeita vontade de Deus. Eu não leio na Bíblia que Deus é contra casamento. Se eu visse isso na Bíblia, eu ia aconselhar ele não casar. Mas como eu vejo que Deus, o próprio Deus diz, não é bom que o homem esteja só, meu filho casa e minha filha também. E aí, não, mas é muito novo. Deus não disse a idade? E isso tem que ser tirado do nosso meio, esse medo de que o filho case. Não criamos filho para nós. Não, mas eu só quero que ele case quando tiver 40 anos. Já está quase avô. Não, tudo ao seu tempo. Não é isso? Não, mas Andréa, mas assim, casamento não é tão bom. Se viver a palavra é bom. Eu sei que Deus pega dois para fazer um, às vezes tem os seus arranhões, mas nada que não se conserte e vire lua de mel. Não é verdade?
Ah, Andréa, mas e quando o amor acaba? Mentira do diabo. A Bíblia diz que o amor jamais. Ah, Andréa, isso é o amor do tipo de Deus. Foi derramado no meu e no seu coração. Sem saída. Sem saída. É viver e viver para Cristo. Uma certa feita, alguém chegou para mim e disse assim, olha, eu vou ser bem sincera com você. A partir de hoje eu estou me separando e eu vou viver a palavra, vou viver para Deus. Eu digo, sério? Eu vou me separar mesmo, eu estou decidida, vou viver para Deus. Você vai ver, Andréa, como eu vou viver agora a palavra. Eu digo, sim, começa restaurando o casamento. Vai viver? Comece se curvando diante do que Deus manda que você faça como mulher. Comece fazendo a sua parte. E ele? Eu digo, Deus depois trata com ele. Depois que você se curvar a Deus, o restante vai ser fácil para Deus fazer com ele. Por quê? Porque se Deus consegue mover o coração do rei, o desse homem aí é mais fácil. Não é verdade? A questão é, por onde deixar Deus começar? O plano de Deus é família, o diabo está tentando destruir aí fora. Mas nós, como igreja, não precisamos deixar isso acontecer dentro da nossa casa. Temos que nos levantar forte e entendemos que os inimigos são os de fora, não são os de dentro. Os de dentro são família. E a gente tem que procurar se entender enquanto é tempo. Procurar ser pacificador dentro da casa. Ao invés de um estar falando mal do outro, por que um não declarar a palavra sobre o outro? Ao invés de concordar com determinados desabafos, por que não ajudar em oração levantar? Ao invés de esperar que um caia para você ajudar, por que não segurar ele em oração para que ele não caia e os dois se ergam juntos? O plano de Deus é perfeito. E nós não podemos deixar que o mundo destrua. Eu sei que os ensinamentos que foram postos na nossa mente muitas vezes foram tão errados. Tipo, casamento é uma instituição falida, não entre nessa não. Olha, casa, mas se não der certo, separe. E aí vai viver casando, separando, achando que vai encontrar esse tal de cara metade? Isso existe não, meu irmão. Se existir, está na Bíblia. Não existe não. Existem duas pessoas que estão se aperfeiçoando. Pela palavra de Deus, se assim quiserem. Não existe o perfeito. Não, é minha alma gêmea. Se iluda. Glória a Deus, que palavra maravilhosa. Acabamos de assistir, hein? Eu sei que Deus falou com você. Eu sei que você foi tocado em seu coração. Eu sei que houve, inclusive, mudança de mentalidade, mudança de pensamento. Eu sei que você teve a oportunidade de ouvir essa palavra que te alcançou sua família, e você vai passar a pensar diferente e, consequentemente, agir diferente. Porque nosso Deus, Ele é um Pai de amor. E eu quero também, nesse exato momento, estar te indicando esse livro aqui, A Autoridade do Crente, edição legado do reverendo Kenneth Hagin. Você pode acessar o Verbo Shopping e adquirir esse livro que vai transformar a tua vida. As pessoas, às vezes, por falta de conhecimento, não têm o entendimento que tem autoridade para expulsar demônio, para impor as mãos sobre os enfermos, para resolver circunstâncias adversas que surgem na sua vida. Mas Jesus nos conferiu essa autoridade através do seu nome, e você precisa conhecer a respeito disso. A Bíblia diz que o povo de Deus está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. E nós adquirimos conhecimento através da leitura. Então nós somos uma igreja que lê. A nossa igreja Verbo da Vida em Rio Doce. E eu quero, nesse exato momento, convidar a você que está sem se congregar, você que um dia frequentou uma igreja local e por algum motivo você se entristeceu e deixou de ir. Eu quero convidar a você que está sem se congregar, você que nunca foi uma igreja evangélica, eu quero convidar a você a nos conhecer. O Verbo Rio Doce fica ali na Rua Hamburguesa, número 26. E os nossos cultos, eles acontecem às quintas-feiras, às 19h30, acontece todo domingo, às 10 horas da manhã, às 17h30 e às 19h30. Seja você uma das pessoas a participarem e ter a sua vida completamente transformada pela ministração da palavra de Deus. E também, eu quero convidar você a estar conosco no próximo programa. E eu te vejo no próximo sábado.